Bom dia a todos nessa segunda-feira. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um. E também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós estamos aqui nessa manhã porque Deus concedeu mais uma vez para nós estar na presença dEle. Então esse Deus é lindo e maravilhoso. Este Deus é aquele que tudo faz, que tudo é, que tudo pode. Então nós temos que agradecer este Deus por mais esse dia que Ele tem abençoado. Nós temos que agradecer a Deus por acordar, respirar este ar puro. Porque este Deus é lindo e maravilhoso, amém? Vamos estar orando que Deus venha abençoar poderosamente a nossa vida, a vida daquele que vai assistir essa live, a vida daquele que vai estar orando junto conosco, que Deus venha abençoar poderosamente. Senhor Deus, querido Deus amado, eis aqui, Pai, mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, Deus querido, Deus amado, o Senhor é um Deus lindo e maravilhoso, Pai. O Senhor é aquele, ó Pai querido, que está com a mão estendida, Deus, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento. Eu creio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é aquele, ó Pai querido, que cura, salva, liberta e transforma. Vá no hospital, Pai, onde tem aqueles doentes, vai trabalhando sobre aquelas vidas, Senhor, tocando, Senhor, na raiz do cabelo até as plantas do pé, porque o Senhor é um Deus, Pai, lindo e maravilhoso, que o Senhor tudo pode. O Senhor é aquele, ó Pai querido, ó Deus Santo, quando determina, Pai querido, ó Deus amado, algo acontece, porque eu creio em nome de Jesus, que até aqui o Senhor tem abençoado, o Senhor vai continuar abençoando, ó Pai. Eu só tenho que dizer obrigado, Senhor, obrigado por este momento, obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado, ó Pai, por o Senhor ter abençoado cada um de nós, Deus. Muito obrigado, Pai, querido Deus Santo. Amém. Queridos amados irmãos, então nós vamos estar meditando hoje um pouquinho aqui na palavra em Mateus 20, a partir dos 29, onde fala os dois cegos de Jericó. Aqui fala, e saindo ele de Jericó, seguiu-o grande multidão, e eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez chamava mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse-lhe: Que quere que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo virá a eles e seguiram. Olha para vocês verem o tanto que Deus é bom, maravilhoso, poderoso. É um Criador, é aquele que fez milagre ainda, faz milagre. Somente nós crer, somente nós clamar, somente nós chamar, gritar Jesus Cristo, nós pedir pela sua misericórdia, Ele vem fazer milagres sobre a nossa vida. Porque essa palavra, esses dois cegos, se eles não crescem, se ele não confiasse, se ele não tivesse fé que Jesus curaria eles não estariam curados. Porque ele estava na beira do caminho, assentado.
porque esperando Jesus passar, porque ele tinha certeza que Jesus algo para eles ia fazer. Porque olha bem para você ver, saindo de eles de Jericó, uma grande multidão, e eles que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, chamará, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha para você ver, quando eles passavam, quando ele estava passando, esse homem começou a clamar, chamar a Jesus, gritava Jesus. Aquela multidão estava mandando eles calar, estava bravo com eles, fica quieto, ele não vai fazer nada por vocês. Ele não faz, não adianta gritar. Mas aquele povo, aqueles dois homens gritavam, ele chamava, eis que dois cegos assentados junto do caminho. Tava aqueles dois cegos sentados no caminho. Se ele estava ali sentado, alguém com certeza colocou eles lá, que eles queriam esperar Jesus passar. Ele queria ver Jesus, ele tinha certeza que Jesus ia curar eles. A fé deles, a fé que eles acreditavam em Jesus, fez eles ficar sentados, porque se depende da pessoa, ele querer ficar na casa dele, pedir que outra pessoa fosse chamar Jesus para ir lá. Não, eles foi para a beira do caminho, eles foi atrás da benção. Então não fica acomodado, não fica sossegado, não fica dentro da sua casa esperando algo cair do céu, pensando que algo vai chegar e simplesmente cair sobre você. As coisas não é assim, tem que ter uma atitude, tem que pôr a sua fé em ação. Você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que clamar esse Jesus que ele cura, salva, liberta. Então aqueles dois cegos foi colocado ali no caminho para esperar Jesus passar. Aqui passava e clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele falava, tem misericórdia. Então, porque ele queria aquela bênção, ele queria aquele milagre. Então, você tem que entender que para nós receber algo de Deus, algo do céu, nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que pedir. Talvez nós temos que ter que gritar, Senhor, tem misericórdia, Pai. Olha a minha situação. Jesus, ele vai fazer algo na sua vida. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez chamava mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muitas vezes pessoas podem falar para vocês que não adianta, que não vai conseguir. Mas olha para você ver, aqui até naquela época, aquela multidão, e a multidão se repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez chamava mais. Então, se eles fossem pela conversa dos outros, eles não tinham sido curados, porque eles não tinham gritado, eles não tinham buscado, eles não tinham clamado cada vez mais. Que aquela multidão repreendia. Aquela multidão deve mandar eles calar, deve mandar eles ficar quietos, que Jesus não ia fazer nada por eles. Mas
chamava mais, clamava mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, ele move o seu coração quando tem uma pessoa clamando ele, quando tem uma pessoa buscando a Jesus, buscando a Deus. Ele fica com o coração movido de compaixão. Porque a palavra de Deus fala, a lágrima de um crente, ela não cai no chão. Os anjos pegam, recolhem e levam até o trono do Senhor. Jesus parando, chamou os dois que querem que os faça. Jesus parando, chamou os dois, disse-lhe: que quere que vos faça? Jesus perguntou o que eles queriam que ele fazia, mas Jesus sabia. Mas Jesus, muitas vezes, eles quer ouvir o nós pedir, o nós clamar por aquilo que nós precisa e necessita, porque Deus conhece cada um de nós desde quando estava no ventre da nossa mãe. Mas Deus já sabia o que nós ia passar, Deus sabe a nossa necessidade, Deus conhece tudo. Mas Deus quis saber da boca deles: o que você quer que vos faça? Disse-lhe ele: Senhor, que os nossos olhos seja aberto, que os nossos olhos seja aberto. E Jesus foi tocar neles, tocou neles, abriu os olhos deles. Hoje nós temos que pedir para Jesus abrir o nosso olho espiritual. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito... um momento de engano, de mentira. Nós estamos vivendo um momento terrível, que se Deus não abrir os nossos olhos espiritual, nós não temos o entendimento de Deus, nós não conseguimos estar caminhando. Nós distancia de Deus, ou nós vamos deixar Deus. Por quê? Nós temos que ter os olhos espiritual abertos. Disse-lhe ele: Senhor, que os nossos olhos seja aberto, que os nossos olhos seja aberto. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. Foi somente Jesus tocar nos olhos deles, logo eles viram. Então os olhos deles abriu, a visão deles retornou à visão, ele teve a visão. Então ele enxergava, então ele estava enxergando a Deus. Logo a visão deles e os olhos se logo viram, e eles o seguiram. Então aqueles dois cegos, eles seguiam Jesus. Ele foi com Jesus porque ele tinha que ser conduzido a alguém para eles andar, porque eles não enxergavam. Depois os olhos dele foi abertos, quando Jesus tocou, eles voltou a enxergar. Ele seguiu, ele caminhou com Jesus de lado a lado. Hoje não é diferente. Hoje que você levanta a sua mão, você aceita Jesus como o único salvador da sua vida, da sua alma, você tem que caminhar com Jesus. Você tem que estar de lado a lado com Jesus. Por que está de lado a lado com Jesus? Porque quando você não está de lado a lado com Jesus, algo na sua vida venha dar errado. Você não está pronto para receber a vida eterna, porque só Jesus pode te dar a vida eterna, porque não tem como nós chegar a Deus.
Não tem como nós ter a nossa salvação se não for por Jesus. A palavra fala, não verá Deus se não tiver amor. Não chegará a Deus se não for pelo Filho, não chega no Pai. Para chegar no Pai tem que ser por filhos, não chega a Deus sem ter Jesus. Então não tem salvação se Jesus não estiver do nosso lado, se Jesus não determinar salvação sobre a nossa vida, não verá a Deus. Então nós temos que seguir Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não chegará a Deus se não for por Ele. Amém? Então, este Deus é um lindo e maravilhoso. Então, a palavra dessa manhã é esta. Que Deus venha abençoar poderosamente e ricamente a vida de cada um nessa segunda-feira que está iniciando. Desses que estão saindo para o trabalho, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe você nesse dia a dia. E também você que está deixando o seu trabalho e voltando para casa, que seja abençoado por Deus, que Deus estenda a mão sobre a sua vida, que continue te abençoando. Amém? E agora nós vamos estar fazendo uma oração para nós estar encerrando este momento aqui de oração, mas que você que não aceitou Jesus, estende a sua mão, que Jesus vai pegar a sua mão. Como Jesus tocou nesses dois cegos, abriu os olhos dele, ele vai tocar em você. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar aquilo que você precisa e necessita. Ele vai entrar com uma ação sobre a sua vida. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Jesus sabe. Ele pode, ele faz. Só ele. Só ele. Eu não posso, mas Jesus pode. Toda a honra e toda a glória é para ele. Amém? E você também que está afastado de Jesus, volta para Jesus. O momento é esse. O momento certo é esse, porque o amanhã pertence a Deus. Então não a nós. Então volta para Jesus. Volta. Neste momento agora, estende a sua mão, fala, eu volto para Jesus e ora aqui conosco que Deus vai estar te abençoando poderosamente, porque Jesus, quando você clama, você pede, Jesus move o coração dele, sabe por quê? Porque ele quer que você pede. Então aquilo que você precisa, pede aí nessa manhã, nessa oração agora, que Jesus vai estar te abençoando nessa segunda-feira. Pode ter certeza que vai mover o coração de Jesus se você clamar e chamar Ele. Amém? E também orar para aqueles que estão internados, aqueles que estão ali desenganados dos médicos, que Deus venha operar maravilhas sobre a vida deles, sobre aquelas crianças que não têm aonde morar, que moram debaixo da ponte, do viaduto. Então, que Deus venha operar milagres sobre a vida deste povo, porque este Deus é um Deus de providência. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, querido Deus amado, eu creio, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor estende a sua mão santa, Pai, nessa segunda-feira, Pai, abençoando poderosamente, ó Pai, os enfermeiros, os médicos, ó Pai, querido Deus Santo, e abençoando também, ó Pai, os motoristas de ambulância, e também, ó Pai, aqueles doentes, ó Pai, que está ali internado na UTI, na CTI, que o Senhor venha, Pai, operar maravilhas sobre a vida de cada um, o Senhor vem capacitar poderosamente cada um, Senhor, porque eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continua abençoando, ó Deus querido, ó Deus amado, que o Senhor é um Deus que é poder e glória, Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro, ó Pai querido, ó Deus amado, de cada um, ó Deus, desses que vão assistir para esta live, ó Pai, esses que vão estar orando conosco, ó Pai, eu não sei a hora que eles vão estar orando, eu não sei se é à noite, se é à tarde, mas, ó Pai querido, ó Deus Santo, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. O Senhor é um Deus que está em todo lugar no mesmo tempo. Então eu creio no seu milagre, no seu agir, no seu poder, a sua glória, que o Senhor está tocando cada um nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida de cada um, de todos aqueles que estão doentes.
Amém? Eu creio, ó Pai, no seu poder, a sua glória, que o Senhor continua abençoando poderosamente o meu trabalho, ali a vida dos meus colegas de trabalho, ó Pai. Cada um está saindo para o trabalho, dá livramento, cuida, Pai, continua abençoando poderosamente. Então eu já desejo um bom dia, abençoado por Deus, por todos, que todos tenham um bom dia, e eu também já cumprimento cada um com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que cada um fica com Deus, que Deus abençoa a todos.